Olá, bem-vindos à segunda aula da 7ª semana do curso de Aprendizado Profundo. Nessa aula nós vamos conhecer algumas técnicas que são amplamente utilizadas durante a fase de desenvolvimento de alguns modelos de redes neurais profundas. Em particular, nós vamos tratar primeiro o aumento de dados. Nós já utilizamos esse processo de aumento de dados lá na segunda semana do curso, quando nós trabalhamos com as redes convolucionais. Nós vamos formalizar um pouquinho mais aqui agora. Formas de treinamento e o tamanho e definição do tamanho do mini-batch. A normalização em lote, que é algo bastante utilizado nos modelos atuais. E um tópico extra que é a configuração dos pesos iniciais da rede, que também pode facilitar bastante o processo de treinamento e desenvolvimento dos modelos. Bom, nós vimos aqui nas primeiras aulas que os modelos de aprendizado profundo, eles conseguem superar as técnicas tradicionais, só que eles demandam uma grande quantidade de dados. Ou seja, se eu tiver uma quantidade pequena de dados, pode ser que o modelo tradicional se comporte tão bem quanto ou até melhor que o modelo profundo. Qual que é o problema desse ponto aqui? Para chegar a uma acurácia, uma performance alta, eu preciso de muitos dados. E nem sempre eu tenho esses dados. E a gente sabe que a obtenção de dados, principalmente dados rotulados, não é um processo trivial. Eu preciso de um trabalho intenso de especialista, processo de coleta, curadoria desses dados. Então, a geração desses dados nem sempre é um processo barato, tanto do ponto de vista computacional quanto do ponto de vista financeiro, mesmo dependendo do tipo de informação que a gente está coletando. Então, uma forma que nós temos para tentar ampliar esse conjunto de dados de forma artificial é utilizando o processo de aumento de dados ou data augmentation. Qual que é a ideia? É uma técnica utilizada para aumentar o tamanho e a diversidade do nosso conjunto de dados, sem a necessidade de coletar novos exemplos para aquele treinamento. Então, com isso, a gente pode melhorar a performance do modelo, uma vez que eu vou ter mais dados. Ele ajuda no combate ao overfitting, uma vez que eu tenho mais dados para treinar a mesma quantidade de parâmetros. E pode ser utilizado também para o balanceamento de datasets. Pode ser que eu tenha um problema de classificação, uma classe está muito bem representada e a outra tem poucos exemplos. Então, posso utilizar mecanismos de data augmentation para tentar balancear esses dados. Claro que tem as suas respectivas limitações. Ela é amplamente aplicada em visão computacional, é facilmente entendida como que a gente aplica uma técnica de aumento de dados de visão computacional, como a gente vai ver, mas ela também pode ser utilizada em diversas outras áreas, como, por exemplo, processamento de linguagem natural, processamento de séries temporais em geral, processamento de sinais de áudio, reconhecimento de voz, aprendizado por reforço, dentre outros. Se a gente pensa em imagens, por exemplo, eu tenho a foto de um gato. Isso aqui é uma foto onde eu tenho um conjunto de pixels, seus respectivos valores, uma matriz de pixels. Se eu pegar essa mesma foto e fizer pequenas transformações nessa imagem, eu vou ter outras imagens que representam o mesmo objeto, só que levemente transformados. Então, estou aumentando minha cobertura do meu espaço de atributos. Então, por exemplo, pegando essa imagem, eu poderia rotacionar para a esquerda, rotacionar para a direita, ampliar ou fazer um zoom específico numa região da imagem, fazer pequenas distorções, inverter o gato da esquerda para a direita, fazer mudanças de cores. Então, a gente pode, a partir de uma única imagem, criar outras imagens que se assemelham muito àquela imagem original, mas que representam outras características, como um foco em uma dada região específica, como o caso do zoom, e assim sucessivamente. Então, algumas transformações que a gente pode utilizar para fazer ampliação de dados em visão computacional. Por exemplo, a rotação, o espelhamento da imagem. Se eu tenho um gato olhando para a direita e inverter o gato olhando para a esquerda, continua sendo um gato. Então, seria, agora, ao invés de trabalhar com uma imagem, tem duas imagens no meu conjunto de treinamento. Translações desse objeto, zooms e recortes, mudanças de cor, brilho e contraste, fazer pequenas alterações na imagem podem facilitar também o processo de treinamento do modelo, inserir ruídos e também inserir distorções nessas imagens. Em outras áreas, como processamento de linguagem natural, o que a gente pode fazer? Eu tenho uma sentença específica. Eu poderia pegar uma palavra dessa sentença e trocar por um sinônimo. Ou seja, eu tenho agora uma outra sentença com uma outra palavra, mas que possui o mesmo significado. Então, se eu quiser um sistema, por exemplo, para fazer reconhecimento de análise de sentimento de textos. Se eu troquei só o sinônimo, é provável que aquele texto permaneça com o mesmo sentimento. Então, estou aumentando a quantidade de dados que eu tenho disponível para fazer o treinamento. Eu posso fazer inserção e remoção de palavras, recortes, pegar apenas um pedaço da sentença, ao invés de utilizar a sentença como um todo, e com isso eu vou aumentando o meu conjunto de dados. Quando a gente pensa em grafos, eu posso fazer permutação dos nós e arestas, eu posso fazer remoção e adição de nós e arestas. Quando a gente pensa em áudio, a gente pode fazer deslocamento temporal desse sinal, mudanças de velocidade, acelerar ou desacelerar, mascaramento de frequências, ou seja, a gente pode aplicar o processo de aumento de dados, transformações desses dados para geração de dados artificiais em diversos contextos, não apenas em visão computacional. Aqui uma função do Keras que nós já utilizamos lá na semana 2, que é o Image Data Generator, no qual nós especificamos como que eu quero
gerar esse conjunto aumentado, por exemplo, utilizando uma rotação com ângulo de até 20 graus, fazendo um zoom de até 20%, fazendo a rotação horizontal da imagem, espelhamento, né? E assim por diante. Tem diversos outros parâmetros que a gente pode utilizar para configurar essa geração do conjunto de dados ampliados. Quando que isso é importante? Se eu tiver um conjunto já bastante robusto, que cobre o meu problema, já consigo treinar o modelo com uma alta acurácia sem overfitting, não seria tão necessário. Agora, aquele caso onde eu tenho um alto overfitting, ou meu conjunto de dados é insuficiente, é pequeno, não consigo treinar o modelo de forma adequada, o Data Augmentation pode ajudar bastante nesses cenários. Com relação ao processo de treinamento das redes, a gente pode adotar diversos padrões. Por exemplo, a gente pode utilizar o algoritmo padrão, denominado SGD, de Stochastic Gradient Descendant, no qual que é a ideia? Eu vou treinar o modelo, apresentando um padrão e voltando retropropagando esses erros e já ajustando os pesos. Por outro lado, a gente tem o método in-lot, no qual nós vamos passar todo o lote, todo o conjunto de treinamento apresentado para a rede. Uma vez que eu tenho os erros lá na frente, eu volto retropropagando a média desses erros e treinando o modelo apenas uma vez. E nós temos um processo intermediário que é o mini-let. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas abordagens? Quando a gente pensa no método padrão, o ajuste é feito a cada iteração. Ponto negativo, né? A gente tem muito ruído. Uma vez que eu apresento um padrão que é da classe 1, então o modelo desloca para lá. Apresenta o padrão da classe 2, ele volta para cá. Então a gente tem uma estocasticidade maior na busca pelo mínimo da função de custo na nossa superfície de erro. E o modelo pode não convergir. Pontos positivos, a gente precisa de pouca memória, ou seja, precisa apresentar um padrão por vez para a rede. E o retropropagação é com base em apenas um padrão, então não precisa armazenar todo o meu conjunto de memória. E em função até dessa aleatoriedade, que é um dos pontos negativos, ela acaba sendo positiva para evitar mínimos locais. Então, se eu tenho um processo que é estocástico, pode ser que para um padrão eu fiquei preso no mínimo, mas na hora que eu apresento um outro padrão ou uma outra sequência de padrões, a rede acaba fugindo daquele mínimo local. Quando a gente pensa no método in-lot, a atualização é feita a cada época, ou seja, eu apresento todo o meu conjunto de treinamento, calculo os erros, calculo o gradiente médio e volto retropropagando esse gradiente, atualizando os pesos da rede apenas uma vez. Então, ponto negativo, demanda muita memória, que eu preciso todo o conjunto, todo o meu conjunto de treinamento, todo o meu lote disponível em memória. E geralmente necessita de mais períodos de treinamento, ou seja, precisa de mais épocas de treinamento. Embora o custo computacional dessa época possa ser bastante inferior ao comparar com o método padrão, uma vez que eu volto atualizando apenas uma vez e não atualizando a cada padrão do meu conjunto de treinamento. Pontos positivos, né? Ela é altamente paralelizável, uma vez que eu não estou fazendo uma apresentação sequencial desses dados, eu posso simplesmente paralelizar a apresentação de todos os padrões do lote, de acordo com o hardware paralelo que eu tenho, gero lá na frente os erros e volto retropropagando isso, atualizando os pesos da rede. Portanto, ela demanda também menos atualizações, né? Como eu já comentei, em vez de atualizar para cada exemplo, eu atualizo uma vez por lote. Aí o meio termo dessas duas técnicas é o mini-batch. Qual que é a ideia? Ao invés de separar o meu conjunto ou total e treinar uma vez por época, ou treinar cada exemplo, eu vou quebrar meu conjunto de treinamento em diversos blocos chamados de mini-lotes. Dentro desses blocos, eu vou executar um método em lote, ou seja, eu pego esse mini bloco inteiro, apresento para a rede, calculo o erro médio, o gradiente médio desse bloco, desse mini-batch, e volto atualizando para esse mini-batch. Então, vamos pensar que eu tenho 1000 exemplos do conjunto de treinamento. Se eu utilizasse o método padrão, eu faria a propagação e retropropagação 1000 vezes, 1000 atualizações. Se eu tenho o método em lote, eu faria a propagação 1000 vezes e a atualização apenas uma, ou seja, eu só atualizo os pesos após a apresentação do lote. Se eu tiver um mini-batch de tamanho 100, eu faria 10 atualizações, apresentaria 100, voltaria atualizando, apresentaria 100, voltaria atualizando, farei isso para cada um dos mini-batches de tamanho 100. Qual que é a questão, né? A gente está introduzindo um outro parâmetro agora, que seria o tamanho do mini-batch. Como que eu defino isso? Assim como diversos parâmetros da rede neural, número de camadas, número de neurônios, o tamanho do mini-batch também é um parâmetro que necessita ajuste empírico. A gente pode ajustar ele de forma empírica ao longo do processo de treinamento. Estou visualizando o gráfico de treinamento, está muito aleatório ou não, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do mini-batch e assim por diante. Alguns pontos que a gente pode considerar para a definição desse tamanho. Primeiro, disponibilidade de memória. Se eu estou treinando um modelo num hardware que tem uma limitação muito grande de memória, é provável que o tamanho do mini-batch tem que ser pequeno. Se eu coloco um mini-batch grande, não vai caber memória. Por outro lado, se eu tenho um hardware que ele é muito paralelizável e tem bastante memória, então eu posso colocar um mini-batch maior. Claro que se eu colocar um mini-batch indo para o método in-lot, pensar que todo o meu conjunto de treinamento ele cabe em memória, eu até poderia fazer isso, mas lembrando que quando eu faço o método in-lot, a gente tira aquela estocasticidade do processo. Então, eu tenho uma chance maior de ficar preso no local e vai demandar um número maior de épocas. Então, é importante a gente balancear esse número, esse tamanho do mini-batch. Tá? Valores comumente utilizados.
Potências de 2, como 32, 64, 128, 512 e assim por diante. O que é o ponto interessante desse processo? Não sei o que fazer. 32 é um bom número. O que acontece se eu aumentar o tamanho do mini-batch? Eu vou aumentar possivelmente o paralelismo, se eu tiver um hardware para processamento paralelo. Posso até aumentar um pouco o número de épocas, mas o custo de cada época vai ser reduzido. E a grande vantagem é que ele possui baixa sensibilidade, ou seja, se meu modelo treina muito bem com 32, é provável que ele vai treinar muito bem também com 64, com 128 e assim por diante. Então ele não é um parâmetro tão sensível quanto o número de camadas e o número de neurônios em cada camada. Então a gente tem uma certa tolerância maior para a seleção do tamanho do mini-batch. Na dúvida, a gente sempre utiliza uma fórmula em potência de 2. Isso aqui não é comum na literatura, a gente utilizar como 32, 64. Se eu quiser usar 100, eu posso? Pode também. Tá bom? Um outro método que é bastante utilizado nos modelos atuais é a normalização de batch, também chamada de camada de normalização em batch. Ela é uma técnica utilizada para melhorar a convergência do treinamento do modelo. Ela basicamente consiste em normalizar os valores de saída gerados em uma camada a cada mini-lote. Então, eu apresento um mini-lote para a rede. Eu vou gerar os valores de saídas de uma dada camada para cada exemplo daquele mini-lote. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar melhorar a distribuição desses sinais gerados por essa camada para aquele mini-lote. Pode ser que para aquele mini-lote específico, vamos pensar todas as saídas dessa camada específica ficaram com valores muito baixos. Isso pode prejudicar no processo de treinamento. Ou todos ficaram com valores muito altos. Isso pode prejudicar o processo de treinamento. Então, nosso objetivo é tentar padronizar essas saídas de uma dada camada para cada mini-batch ao longo do processo de treinamento. E ele pode, com isso, levar a um processamento mais rápido e de mais fácil convergência. O processo envolve a normalização dos valores de ativação da camada em relação à média e o desvio padrão do mini-lote. Então, eu vou apresentar um mini-lote para a rede, vou verificar as saídas daquela camada que eu estou fazendo a normalização, vou calcular ali a média e o desvio dessas camadas. Então, a gente calcula a média e o desvio, como eu comentei, normaliza os valores de ativação da camada segundo esses parâmetros, e formalizando, o que nós temos aqui? O valor de saída dessa camada de normalização de batch, ou o valor da saída da camada com a normalização de batch, vai ser o próprio valor que eu tinha, menos a média, dividido pelo desvio padrão calculado. E nós temos aqui um gama e um beta, que são parâmetros livres, que são aprendidos pelo modelo. Principais vantagens, né? Primeiro, a gente pode reduzir a dependência da inicialização dos pesos da rede. Então, pode ser que eu comecei a rede com peso não muito adequado, fazendo essa normalização em batch, eu consigo minimizar esse risco, minimizar esse problema da dependência à inicialização. Ele ajuda também com o problema do desaparecimento e explosão do gradiente, uma vez que eu consigo distribuir melhor o nível de ativação de cada neurônio numa dada camada. E ele pode auxiliar na melhoria da generalização do modelo e reduzir o tempo de treinamento em alguns casos. Tá? Aqui um tópico extra, um tópico que não é muito coberto por livros, não é muito coberto na literatura, mas tem alguns blogs, tem diversos autores que focam um pouco nesse processo, que é o seguinte: a inicialização dos pesos. Em geral, a gente começa os pesos de forma aleatória, só que existem outras formas da gente fazer isso. Tá? E a forma que a gente inicializa os pesos, ele pode, de alguma forma, impactar. Eu definir um processo de demorar mais tempo para convergir, ou um processo que eu vou demorar menos tempo para convergir, de acordo com os pesos selecionados. Inclusive, a questão do modelo ficar preso no mínimo local ou não pode ser influenciada pela própria escolha dos pesos iniciais. Pode também ajudar no problema do desaparecimento e explosão do gradiente. Se eu coloco um conjunto de pesos mais adequados, eu posso minimizar esse problema. E como eu já falei, embora a gente tenha aquele viés por inicializar de forma aleatória, a gente pode utilizar outras formas, como a forma proposta pelo Xavier alguns anos atrás. Quando a gente pensa em inicialização aleatória, a gente pode utilizar duas formas principais, que é a uniforme ou normal, onde eu faço uma distribuição uniforme no intervalo, ou pego uma distribuição normal com média centrada, por exemplo, em zero e com dado desvio padrão. Então, os pesos são configurados de forma aleatória e valores errados podem ampliar a chance de problemas com gradiente. O que acontece se eu tenho, por exemplo, um neurônio com muitas entradas e eu coloco um valor de peso normalizado com desvio grande, uma distribuição normal com desvio grande? Eu vou ter pesos com valores relativamente grandes. Na hora que eu calculo aquele somatório, o campo local induzido do neurônio, esse somatório pode explodir, ele pode ficar um valor muito grande. O mesmo acontece o oposto, né? Se eu tiver poucas entradas e eu colocar um peso muito pequeno em cada uma dessas entradas, pode ser que o valor do somatório fique muito próximo de zero. Uma forma de a gente resolver isso é utilizando a técnica Xavier, que eu já comentei para vocês, que a ideia é o seguinte: eu vou inicializar a matriz de pesos utilizando uma distribuição normal
com média zero, e o desvio vai ser definido como sendo 2 dividido pela quantidade de entradas desse neurônio, mais a quantidade de neurônios que esse neurônio alimenta na próxima camada. Então, basicamente, a quantidade de entradas e a quantidade de saídas daquele neurônio. Se eu tenho muitas camadas e muitas saídas, a gente tende a reduzir esse desvio e deixar valores mais próximos de zero. Se eu tenho poucas camadas e poucas entradas e poucas saídas, a gente tende a apresentar um desvio maior, ampliando esse valor dos pesos nessa camada. Essa abordagem é bastante utilizada para funções tipo sigmoide. Quando a gente utiliza ReLU, a gente pode utilizar uma adaptação dela, que foi proposta pelo Ri, que é também uma distribuição normal, com média em zero, só que agora ele não leva em consideração a saída, apenas 2 dividido pelo número de entradas, ou seja, o número de sinapses daquele neurônio. Bom, o que nós vimos nessa aula? Nós conhecemos algumas técnicas que são bastante utilizadas aí, no desenvolvimento de redes neurais, né? É comum a gente pegar um modelo de rede convolucional, por exemplo, e observar uma camada de batch normalization, ou o processo de inicialização dessa rede foi feito utilizando o método Xavier. Então, são técnicas aí que vocês vão encontrar bastante na literatura atual para treinamento e desenvolvimento de modelos profundos. E na nossa próxima aula, a gente vai fazer uma discussão mais filosófica aí sobre questões éticas, desafios e expectativas que nós podemos esperar do desenvolvimento da área de aprendizado profundo e da área de IA como um todo nos próximos anos, próximas décadas. Agradeço a atenção de todos, até a próxima videoaula.